Eu quero convidar você a abrir em Salmos capítulo 22. Diz assim: traspassaram-me as mãos e os pés. Êxodo 15, segundo livro da Bíblia, verso 6 diz: a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. A destra, a mão forte do Senhor, a mão direita, a mão do Senhor se tem glorificado em poder. Diga comigo: a mão do Senhor é poderosa. A mão direita do Senhor despedaça o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos por um instante. Vamos invocar a presença do nosso Deus em oração. Pai querido, Pai amado, bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque não há outro Deus forte e poderoso como o Senhor. Não há outro Deus, Senhor, nesta terra. Não há outro Deus em lugar algum. Tu és o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador da terra, Criador de tudo que existe, Senhor. Nós te exaltamos e bendizemos o teu nome nesta noite. A tua palavra, Senhor, nesta noite diz que a tua mão é poderosa e ela destrói os nossos inimigos. E nós, ó Deus, tomamos posse desta palavra nas nossas vidas. A mão do Senhor, te exaltamos, Senhor, porque a tua mão na cruz do Calvário nos trouxe vitória. Nós te glorificamos nesta noite, porque sairemos daqui deste lugar, Senhor, transformados pelo poder do Senhor e da tua palavra. Fala com cada pessoa que entrou neste lugar. Ministra agora os nossos corações. Abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais. Que o nosso coração nesta noite se renda à tua palavra, à tua verdade. Muito obrigado, Senhor. Eu peço ao teu Espírito Santo, amado, consolador, amigo de todas as horas, quero te pedir, Espírito Santo, que toques cada coração aqui neste lugar, preparando, Senhor, para que cada um receba aquilo que o Senhor tem para nós. Se alguém entrou aqui nesta noite, Senhor, triste, preocupado, ó Deus, debaixo do jugo do anseio, da ansiedade, das preocupações, queremos declarar a paz de Jesus, o shalom de Jesus neste lugar. Declaramos, Senhor, que a tua paz é tudo o que nós, ó Deus, precisamos, e que cada um saia daqui debaixo desta paz. Em nome de Jesus, a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Já temos algumas semanas que nós temos ministrado a palavra do Senhor, explicando em detalhes os 7 momentos mais cruciais, difíceis, que Jesus derramou o seu sangue. Porque quando nós pensamos no sacrifício de Jesus, nós olhamos para a cruz, nós imaginamos ali um pacote completo, não que não seja isso, mas olhamos apenas o momento que Jesus ficou na cruz, aonde ele derramou o seu sangue, aonde ele ficou ali, morrendo vagarosamente. Mas nós precisamos entender que não foi só ali que Jesus sangrou por nossa causa. Quando ele estava com seus discípulos no jardim do Getsêmani, ele estava em agonia, porque ele sabia que dali a algumas horas ele seria preso, ele estaria sendo condenado por um crime que ele não cometeu. Ele sabia que
Ele teria que enfrentar a cruz no nosso lugar para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar dos nossos pecados. E a agonia era tão grande que a Bíblia diz que Jesus ele sai para um lugar um pouco mais afastado da onde estavam os seus discípulos, e ali ele se prostra diante do Pai e ele está suando de agonia. E a agonia era tão grande que as gotas de suor do nosso Senhor esta terra, que agora ele teria que tirar espinhos e cardos desta terra, sofrimento. Jesus morreu na cruz e derramou este sangue. Quando eu digo isso, eu estou falando de um Senhor que era o próprio Deus ali em forma humana na cruz e tinha todo o poder para dizer: chega disso, eu não vou suportar isso. Mas ele não fez, ele permaneceu até o fim, ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. Jesus amou você até a morte. Jesus amou você até o fim, para que você tivesse a oportunidade de conhecê-lo, conhecer o seu grande amor e de receber a transformação que Ele pode fazer na nossa vida por meio do seu sangue. A Bíblia também nos fala que Jesus sangrou quando os soldados de Roma, os romanos, surraram Jesus com um azorrague, um chicote, com cordas de couro e nas pontas bolas de aço e pedaços de ferros dilacerantes, cortantes, aonde cada chicoteada que ele recebe, arrancam-lhe a carne. Jesus sangrou muito, ele foi completamente desfigurado, ele foi completamente, trazendo assim, com essas dores terríveis que ele recebeu, enquanto ele era chicoteado, sofrendo aquelas enfermidades ali na cruz, sofrendo aquelas cãibras, sofrendo ali todo tipo de dor que um homem como ele poderia receber no nosso lugar. Ele não desistiu de nós, porque ele sabia que todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças estariam sobre ele, e o propósito de Cristo ter permanecido ali era nos dar a oportunidade de sermos curados e restaurados no nosso físico também. Nós vemos também Jesus sangrando por nós, quando os soldados lhe pegam a força e lhe arrancam a sua barba. Esse sangue que trouxe a transformação, uma imagem que estava completamente desfigurada, traz por meio desse sangue agora uma imagem a cada um de nós, uma imagem transformada, uma nova imagem, a imagem e semelhança do nosso Pai. E hoje eu queria estar falando sobre o sangue que brotou das mãos de Jesus Cristo. Quando ele na cruz do Calvário foi ali pendurado, Satanás estava ali, presente neste episódio, neste momento, vendo as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo perfuradas,
rasgadas por aqueles pregos enormes, e ficando pendurado naquela cruz. Não pense você que Jesus ficou amarrado por cordas, não, ele ficou ali pendurado naqueles cravos, que suportaram todo o corpo, o peso do seu corpo, por horas. Ele sangrou, para que nós possamos nos mover com a autoridade, com o poder e com a produtividade do reino dos céus. Era isso que Jesus queria fazer na cruz do Calvário, quando as suas mãos ali abertas naquela cruz. E Paulo aos Colossenses, ele vai nos dizer que quando lhe cravaram os pregos em suas mãos, ele levou na cruz do Calvário o escrito de dívida que era contra você e contra mim. Toda aquela lista das condenações de Satanás, sabe aquelas condenações diárias que ele faz a você? Quando você trata de se achegar a Deus, quando você reconhece, eu preciso buscar a Deus na minha vida, eu preciso dar um jeito na minha vida, e eu sei que só Deus pode mudar. E quando você começa então e se posiciona a buscar a Deus, Satanás começa a te acusar, começa a mostrar os teus pecados, começa a mostrar toda a imundícia que os teus pecados trouxeram a você. E você ali diante deste cenário, você tem uma decisão: ouvir Satanás e desistir de buscar a Deus e continuar preso, ou se posicionar em fé e lembrar que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele levou o escrito de dívida que era contrário a nós, ele cravou na cruz, e Satanás então não pode mais agora nos condenar, porque Jesus nos libertou de toda a condenação, aleluias. Logo, Satanás pode falar o que ele quiser a você, e você poderá olhar para ele e dizer: Satanás, em nome de Jesus, eu quero te dizer que não adianta você me condenar, não adianta você me acusar, não adianta você apontar os meus pecados, porque você me vê assim, mas o meu Senhor, Ele me vê mais alvo do que a neve, porque o sangue precioso dEle me purificou ali, quando Ele se entregou na cruz, e logo, eu não sou mais como você me vê, mas eu sou como Jesus me vê, e este habita dentro do meu coração, aleluia. É assim que Jesus te vê, por isso não desista, seja persistente, busca ao Senhor mesmo quando as acusações vierem. Não ouça o que o seu inimigo está te falando. Sintonize-se com Deus e ouça o que o Espírito Santo de Deus te fala. As mãos de Jesus cravadas naquela cruz permitem a cada um de nós compreendermos que nós temos um Deus amoroso, um Deus criativo, um Deus produtivo, um Deus poderoso, um Deus soberano. As mãos do Senhor estão sobre nós, estas mãos que ficaram horas na cruz sangrando, estas mesmas mãos nos abençoam, estas mesmas mãos mudam a nossa história, estas mesmas mãos nos mostram o caminho que temos que seguir. O que Satanás estaria pensando naquele momento, enquanto Jesus estava sendo içado naquela cruz, pendurado por aqueles pregos terríveis, atravessado por aqueles pregos em suas mãos? Eu quero te lembrar que desde os tempos antigos, a mão do Senhor, ela se levanta com poder e com autoridade para frustrar todos os planos de Satanás. Em Êxodo, segundo livro, como nós lemos no capítulo 15, verso 4, nos fala assim, na palavra do Senhor: lançou no mar, Êxodo 15, 4, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho.
Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como o restolho. Aleluia. Jesus Cristo, estando na cruz do Calvário, o Filho de Deus nocauteou o adversário através do seu sangue derramado de suas mãos quando foram cravadas no madeiro. Eu quero que você entenda aquilo que Jesus fez na cruz vale para a eternidade. O que Jesus fez na cruz vale hoje para mim e para você e para todos que ainda existirão até que Jesus volte. E finalmente então, os remidos, os seguidores obedientes de Jesus, a noiva comprada pelo sangue dele. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a noiva, o nome dela é igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Uma noiva sem mancha, sem mácula, uma virgem pura. É assim que a Bíblia descreve você e eu como igreja. Mas como isso, pastor? Se eu não passo de um miserável pecador, como pode a Bíblia olhar e dizer que Jesus me vê como uma noiva sem mancha, pura, virgem, intocada? Como? Por causa do amor dele, por causa do sangue dele derramado naquela cruz. Ele nos purifica, ele nos limpa e nos faz mais alvo do que a neve. Você precisa entender isso pela fé no seu coração e receber esta palavra de Deus para a sua vida. As mãos de Jesus penduradas naquela cruz são mãos que dão vida. Diga para a pessoa que está ao lado: as mãos de Jesus, cravadas na cruz, por mim e por você, elas são mãos que nos dão vida. Em Mateus capítulo 9, verso 25, ouça isso, diz assim: e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Aleluia. Sabe o que significa isso? Nem sequer a morte pode ser um obstáculo para o nosso poderoso Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele se aproxima desta menina e com as suas mãos ele lhe transmite vida. As mãos de Jesus são tão poderosas que têm autoridade, inclusive sobre a morte. Esse é o nosso Senhor, mãos que dão vida. Mas não somente mãos que dão vida, as mãos de Jesus, mas são também mãos que curam. Diga à pessoa que está ao seu lado: as mãos de Jesus trazem cura sobre a tua vida. Em Mateus 8, 14 e 15, nos diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Esse é o nosso Senhor. Tudo onde Ele tocava mudava de história, aleluia.
A mão do Senhor tem poder para mudar as coisas. Eu quero te dizer uma coisa: o sangue destas mãos que mudam a história das pessoas, este sangue está sobre a tua e sobre a minha vida, e logo as minhas mãos, em nome de Jesus, já não são as minhas mãos, já não são as tuas mãos, mas já são mãos de autoridade no nome de Jesus, e nós podemos mudar o cenário através do poder de Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Amados, nós encontramos nos evangelhos uma grande quantidade de milagres que Jesus fez, usando as suas mãos. E isso nos permite entender a maneira como o poder sobrenatural de Deus se move através das mãos. No Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, nos mostram ali mãos provedoras. As mãos de Jesus são mãos que provê. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mãos que provê. Aleluia. Mateus 14:19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Aleluia. 5 pães. 5 pães e 2 peixes. Eu imagino como foi este milagre. Alguns discípulos um pouco acanhados, sem fé. Alguns lançando-se em fé, como Filipe: olha, Senhor, nós não temos muito, mas eu sei que tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes, é o lanchinho dele. O que Filipe estava querendo dizer para o Senhor é: Senhor, eu não tenho tanta fé assim, mas eu creio que desses 5 pães e 2 peixes alguma coisa vai acontecer, porque o Senhor pode fazer isso. E Jesus diz para eles rapidamente: façam todos se assentarem. E eles começaram a se assentar. E Jesus, a Bíblia nos deixa muito claro que Jesus, ele é muito organizado. Reúnem grupos e sentaram-se. E Jesus então levanta o cesto dos pães, dos 5 pães, e o cesto dos 2 peixes. E ele dá graças ao Senhor. Guarde isso no seu coração nessa noite. Quando nós somos agradecidos, milagres acontecem na nossa vida. Quando você é agradecido a Deus por tudo que Ele te dá, milagres acontecem na sua vida, Davidson e Andressa. Sabe, quando nós olhamos para Deus e dizemos: obrigado, Senhor, tudo muda, Adriana e Idílio, nas nossas vidas. O Senhor faz prosperar. As mãos do Senhor são mãos que nos fazem prosperar. Aleluia. Eu faço ideia, quando Ele abaixa aquele cesto, os discípulos quase caem de costa, porque os cestos estão ali com os 5 pães e 2 peixes. Mas quando Jesus dá o cesto para os discípulos, dos pães e dos peixes, e eles começam a distribuir no meio
cruz que trouxeram prosperidade. É uma questão muito simples de entendermos. Jesus estava no meu e no seu lugar. Jesus tomou o nosso lugar, ou seja, tudo que Ele fez ali, Ele fez por mim e por você e por todo o mundo. E quando Ele finaliza o seu sacrifício na cruz, então Ele nos dá a autoridade que está sobre a vida dEle, a todos nós que cremos no unigênito Filho de Deus. Portanto, entenda isso, em Cristo Jesus, você tem a autoridade dada por Ele. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é bênção sobre a tua vida. Foram isso que os apóstolos fizeram, quando estavam entrando no templo Formosa, e um paralítico estava ali e estendeu a mão. Todos os dias ele era colocado na porta do templo, na hora da oração, e naquele momento os apóstolos estavam entrando, e ele estendeu a mão, e eles falaram: hoje não tem nada aqui, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho. Porém, antes eles falaram assim: ei, olhem para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem levantou e andou e saiu curado daquele lugar, aleluia, para nunca mais estar ali mendigando e pedindo, porque agora ele se tornou um homem transformado pelo poder do nome de Jesus, aleluia. As mãos de Jesus são mãos provedoras. Em Marcos, segundo livro da Bíblia, capítulo 10, verso 13, fala assim: e traziam-lhe meninos, crianças, para que lhes tocasse. Olha que interessante. Mas os discípulos repreendiam aquelas pessoas que traziam as crianças. Imagina aqui, nós temos 2 crianças aqui na frente, mais uma deitada aqui, 3. Imagina Jesus estando aqui, e essas crianças aqui em volta de Jesus, e chegavam os discípulos, não os nossos aqui, em nome de Jesus não, mas chegavam discípulos e diziam: ei, não, pode parar, não, nada, não queremos mais criança aqui não. Criança incomoda, vai tirar a atenção do mestre, leva para lá. Em outras palavras, era isso que estava acontecendo. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, aleluia. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, como um desses meninos, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as suas mãos, os abençoou, aleluia. Este é o nosso Jesus, é o nosso Senhor. Mãos que abençoam, mãos que transformam, mãos que prosperam. Jesus pega essas crianças no colo dele, impõe as um papel muito importante também no momento de transmitir bênção a outras pessoas. Não poderíamos deixar de mencionar isso. Nessa passagem nós podemos ver como Jesus abençoava as crianças, colocando suas mãos sobre as crianças. Sabe o que significa isso? Colocar a mão sobre alguém, colocar a mão sobre a cabeça de alguém. A Bíblia chama isso de imposição de mãos. Impor as mãos sobre uma pessoa. Era uma prática muito comum entre os crentes, para que a bênção de Deus fosse desatada sobre alguma pessoa em especial, sobre alguma pessoa em particular. Por quê? Porque você tem a autoridade de Cristo.
Sendo assim, você precisa entender que as tuas mãos podem ser um instrumento de Jesus para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para abençoar enfermos, para abençoar crianças, para abençoar pessoas que você nem conhece. E toda vez que você for fazer isso, você precisa se lembrar de fazer debaixo do poder do sangue de Jesus. Porque o que vai transformar, o que vai mudar a atmosfera, o que vai mudar a situação, não são as tuas mãos, mas o poder do sangue de Jesus que está na sua vida. Talvez esta é a hora de você experimentar isso na sua vida. Talvez você tenha um familiar que está na sua casa enfermo, doente, um filho, uma filha. Você pode estender as tuas mãos debaixo do poder do sangue de Jesus e declarar a cura, a libertação em nome de Jesus. Lembre, não é no seu nome, não é no nome de alguém, não é no nome do líder, do pastor, não, é no seu nome, não é no nome dos apóstolos, não é no nome da mãe de Jesus, não é no nome de ninguém, de ninguém mais desta terra, a não ser no nome de Jesus, porque é Ele que tem o poder para curar, para transformar, para mudar a história. E você está debaixo do poder desse sangue, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Logo, se você entregou a sua vida a Jesus, então você é filho, é servo de Jesus, e a autoridade está sobre a tua vida também. Experimente isso, deixe Deus usar a sua vida, mas não se gabe disso. Quando você assim o fizer, e ver o agir, o poder do Senhor sendo operado através do poder do sangue dele que está na tua vida, não se gabe disso, mas dê a glória a Ele, porque toda a glória e toda a honra pertence ao Rei dos Reis, o nosso Deus. Amém?